O momento da palavra de Deus, né? Temos momento importante a partir de agora de considerar o que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus, alguém já disse, é como se fosse uma carta que Deus envia para a humanidade. Porque na palavra de Deus nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, foi quem escreveu isso. Que Deus nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tudo que nós precisamos saber da parte de Deus para termos uma vida abençoada, equilibrada, dirigida pelo bem, pela luz, pela graça, é só abrirmos a palavra do Senhor, que ali nós temos todas as informações, porque ela própria está dizendo que Deus nos deu nessa sua palavra, nessa sua carta enviada a nós, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quando fala vida, tem a ver com todas as realidades da nossa horizontalidade, ou seja, aquilo que nos nivela, aquilo que faz parte da nossa existência no dia a dia de nossas vidas. Então, tudo que nos diz respeito à vida, Deus nos tem dado. Só que Ele diz mais, e a piedade. Aí nós já temos essa linha vertical. É a verticalidade da nossa existência. Na nossa horizontalidade é uns com os outros. E cada um conosco mesmo, não é? Deus nos tem dado tudo que diz respeito a cada um de nós individualmente e com relação a toda a nossa interação com os demais nesta vida. Agora, quando diz e a piedade, o que diz respeito à vida e à piedade, Ele também nos tem dado todas as coisas, é o que diz o texto. Então, Deus está dizendo que já nos mandou todos os informes com relação a essa vida verticalizada, ou seja, que aponta para cima, aponta para o céu. Isso tem a ver com a espiritualidade, porque não somos só seres mortais, nós somos também imortais, no sentido das outras partes que compõem a nossa constituição humana. Nós sabemos que nós temos partes imateriais e temos partes materiais. Então há o lado exterior da vida, o lado físico, material, mas não somos só isso. Ainda ontem eu estava meditando sobre isso, até escrevi um texto que a gente vai publicar depois. E o texto fala dessa trindade humana, no sentido da nossa constituição, né? Do nosso ser total e profundo, não é? Então, nós não somos um corpo, nós somos um espírito, que possuímos uma alma, em que ambos, espírito e alma, habitam temporariamente um corpo. É isso que nós somos. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito que Deus soprou nas narinas do primeiro homem e formou, e consequentemente a nossa alma. E essas partes são imortais. Nós somos um ser espiritual e habitamos temporariamente um corpo físico que é precário, frágil, degradante, porque esse corpo ele se deterioriza. Nós éramos jovens e éramos lépidos, velozes, dinâmicos, mas os anos vão passando e nós vamos perdendo essa nossa vitalidade. É a lei da vida, não há quem escape disso. O máximo que nós conseguiremos é retardar o processo do envelhecimento, onde tudo fenece e finalmente tudo falece. E um dia, como diz a Escritura, o pó voltará ao pó como era, mas o Espírito voltará a Deus, que o deu.
Está lá no Eclesiastes de Salomão, capítulo 12, essa palavra de Deus na Bíblia. Por isso eu comecei aqui falando, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, informações para vivermos nesse plano terrenal, como informações para vivermos de forma espiritual, conectados com o nosso Deus que nos criou, que nos deu um espírito e uma alma, e que um dia tudo isso que é imortal voltará para Deus, quando o nosso corpo finalmente finalizar nesta terra, como diz o texto. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, em que neles vocês não encontrem contentamento. No dia em que um peso leve vos parecerá um peso insuportável. No dia em que, para dar alguns passos, lhe parecerá uma tarefa difícil. No dia em que os seus olhos não puderem enxergar como antigamente. No dia em que os seus ouvidos não mais captar os sons exteriores como antigamente. No dia em que se romper o cálice de prata, no dia em que se romper o fio de ouro junto à fonte, no dia em que o Espírito voltará para Deus que o deu, e o pó voltará ao pó de onde nós fomos criados pelo Senhor. Então é preciso a gente viver conectados com o Senhor, entendendo que a Bíblia nos ensina todas essas coisas relacionadas a esta vida e à vida eterna, relacionados às coisas da terra e às coisas dos céus. Por isso está escrito, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E tem gente que ignora a palavra de Deus. Tem milhões de pessoas que nunca abriram as Escrituras Sagradas para ler uma porção. Justamente essa carta de Deus enviada a toda a humanidade em todos os tempos. Justamente esse livro que nos diz tudo que diz respeito à vida e à piedade, não o conhecemos. É uma falha gritante que nós não deveríamos cometer. Eu ando por aí, eu tenho andado muito pregando o Evangelho. Aliás, esse ano, no mês de julho, não lembro a data exata, não é? Mas o mês eu lembro. Vai fazer, no mês de julho, 50 anos que eu prego essa carta de Deus para a humanidade. Primeiro como missionário no Amazonas, Uruguai e Argentina. Posteriormente me tornei pastor, pastoreando igrejas no Brasil e fora do Brasil inclusive. E de modo integral, durante 5 décadas, estou completando agora, com a graça do Senhor, no mês de julho deste ano, eu estou pregando essa palavra do Senhor. E a gente anda de avião, anda de carro, anda de carroça até. Eu não estou usando uma figura de linguagem, não. Eu andei de carroça e de cavalo e de canoa para pregar o Evangelho por esse mundo afora. E eu tenho visto em muitos lugares somente uma sugestão em letras garrafais, nos painéis, nas placas de publicidade ao longo das estradas e nas ruas de nossas cidades. Acho que você já ouviu isso que eu vou dizer. Está escrito assim: leia a Bíblia. Quem nunca viu isso por aí? Levante a mão quem nunca ouviu. Quem nunca viu? Agora, quem viu já essa inscrição? Leia a Bíblia. Todos. E a gente olha e a gente simplesmente se acostuma. E talvez a maioria de nós não sigamos esse conselho. E não conhecemos a Bíblia, que é a carta de Deus para todos nós. Aonde estão todas as informações necessárias que eu preciso para viver uma vida adequada aqui e para viver uma vida espiritual agradável a Deus e no final de todas as coisas nos encontrarmos com o Senhor na glória e vivermos para sempre com Ele.
conforme eu agradeci a Deus aqui no intervalo de um louvor, dizendo que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus voltará, só Jesus é o princípio e o fim, só Jesus tem todas as coisas relacionadas às nossas vidas, só Jesus é o centro de tudo que há. Nós cantamos isso, e essa também é uma outra preocupação que eu tenho, que talvez a maioria de nós cantamos e nós não consideramos aquilo que cantamos. E é possível que a gente cante coisas tão pontuais, pertinentes, contundentes, objetivas, verdadeiras, e não tenhamos a noção daquilo que está dito na letra desses cânticos preciosos que cantamos aqui, por exemplo. Cantamos por cantar e não refletimos naquilo que cantamos. A letra desta canção preciosa chamada Umbrais, né? É Umbrais ou Umbral? Umbrais, né? Que foi um cântico que Deus inspirou aqui os irmãos daqui da nossa igreja. Eles compuseram letra e música e gravaram. E a letra dessa canção tão preciosa diz isso. Diz que Jesus é o centro de tudo que há. E que Jesus é tudo do princípio ao fim. E se Ele é tudo isso, onde é que nós descobrimos que Ele é tudo isso? Na Bíblia Sagrada, na carta magna de Deus para a humanidade. Porque aqui nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Portanto, leia a Bíblia. Leia verdadeiramente todos os dias de sua vida. Eu não sei como viver um dia sem pelo menos ler um versículo da Bíblia, porque para mim e para milhares de pessoas, eu não sou o único privilegiado, mas para muitos de nós, a Bíblia é alimento espiritual. Uma vez que eu não sou só uma carne, um corpo, eu não sou só uma caixa de ossos, células, nervos, tendões, carne, sangue, veias, neurônios, ligaduras, ligamentos, articulações, pele, pelos. Eu não sou só isso, eu sou um espírito. Eu me recuso a dizer que eu sou um corpo que fenece, que vai descaindo, que vai deteriorando-se. Eu sou muito mais do que isso. Porque eu creio, porque a Bíblia me diz isso. Há um salmo precioso, onde o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz exatamente assim. Ele diz: quem é o homem, ó Deus? O salmista está falando com Deus. Isso foi registrado e colocado no cano das Escrituras. É texto inspirado de Deus para nós. Essa oração do salmista, que extasiado com a grandeza de Deus e com a pequenez da sua própria vida, olhou para os céus, abriu a sua boca e orou dizendo: ó Deus, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que o visites? Contudo, essa perplexidade do salmista: contudo, Senhor, este homem Tu visitas, Tu te importas com ele, porque Tu, ó Senhor, apenas um pouco menor do que os anjos, Tu o criastes. Você está vendo porque eu me recuso a dizer que eu sou um corpo? Porque a Bíblia me diz: quem é o homem para que Tu, ó Deus, o visites? Olhes para ele com interesse. Tamanha a nossa pequenez. A Bíblia diz isso. E diz mais: contudo, Tu o visitas. Tu te importas conosco, porque nos criastes apenas um pouco menor do que os anjos. E de coroa e de glória o coroastes. É isso que nós somos. Porque a Bíblia fala dessa grandeza que há em nós.
não por causa do seu corpo, é por causa da parte de Deus que há em ti. Você tem um espírito, você tem uma alma, você dorme e você sonha. Seu corpo está como morto. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Quem me garantirá que eu acordarei no dia seguinte? Porque quando eu me deito na cama e durmo, eu morro. Pode fazer o que quiser comigo, eu não estou conectado com esse mundo exterior, porque eu estou dormindo em sono profundo. Só que há algo dentro de mim que não dorme. Por isso você sonha. E você sonha, às vezes, sonhos misteriosos, que são verdadeiras revelações de Deus para a tua vida. Alguns de nós temos essa experiência. Por que é que o Salmo da palavra de Deus, o Salmo 128 diz que Deus dá aos seus amados, aos seus filhos queridos, conectados com eles, enquanto eles dormem, Deus os ministra. Esse salmo precioso também está escrito essa verdade de que não somos apenas um corpo, somos um espírito. Lá diz, inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores que granjeastes penosamente, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a sua casa, em vão você edifica. Inútil vos seria levantar cedo, de madrugada até, sair a trabalhar para granjear um pão penosamente e comer esse pão, se você se esquecer do seu Deus e do seu Criador, e achar que você é apenas essa breve passagem terrenal, esse corpo deplorável que se deteriora, que murcha e cai, inerte um dia num solo e será sepultado no interior da terra. Não, você não é só isso. E o Salmo diz: pense alto, pense grande, pense espiritual, se conecte com o Altíssimo, viva uma vida onde você empreste mais valor ao que você é por dentro do que o que você é por fora, porque senão a vida será inútil. E o salmista, na palavra de Deus, diz: inútil vos será todo esse trabalho penoso da tua vida nesta terra, sem entender que aos seus filhos o Senhor ministra enquanto eles dormem. Mas como Deus vai ministrar a nós enquanto nós dormimos, se a gente está apagado como morto? É porque dentro de você há uma natureza imortal, que não se apaga com o sono, porque o sono é o descanso apenas para o seu corpo, não é para o seu espírito e não é para a sua alma. Sua alma e seu espírito estão vivos, e o Senhor Deus Todo-Poderoso estará e está e sempre esteve ministrando a você, meu irmão, que me ouve nesta noite, enquanto você dorme. Sabe por quê? Porque você não é só um corpo. Portanto, cuide do seu corpo, mas não cuide só dele. E digo mais, cuide mais do seu interior, do seu íntimo, do seu espírito, de sua alma, porque é a parte mais nobre que se conecta com Deus. Por isso é a mais valiosa, é a mais preciosa, é a mais importante. E hoje a humanidade está invertida, no sentido de que estão dando muito mais valor ao que se corrompe e falece, do que aquilo que é eterno e que subjaz dentro dele eternamente. Isso é bizarro, para não dizer outra coisa mais forte, para não dizer que é uma estupidez e uma ignorância. Fortunas são gastas, principalmente pelas pessoas de alto poder aquisitivo, para tentar retardar o envelhecimento. É preenchimento daqui, é corte de lá, é mudança daqui, é mudança de lá, e é uma luta em glória, porque ninguém vai vencer essa batalha, porque a palavra do Senhor diz
que aos homens está ordenados morrerem uma só vez, e depois disso segue-se a eternidade com Deus, aonde Deus vai julgar todas as nossas obras praticadas nesta vida. Tem gente que se deforma, se mutila. Tem artistas famosos, se você der uma googada aí no seu smartphone, você vai ver gente famosa, celebridades do mundo artístico, que simplesmente se transformaram em monstros fisicamente falando, de tanto que se cortaram, de tanto que se mutilaram, de tanto que se preencheram, de tanto que se esticaram, de tanto que pagaram fortunas para os médicos tentarem dar um jeito no seu rosto, de 60, de 70, de 80 anos, já tão envelhecido, e aí não conseguiram e não conseguirão. O resultado será drástico, e você pode ver isso nas telas do seu celular. Pessoas outrora lindas e bonitas, fisicamente falando, hoje são monstros, porque vivem como se fosse um corpo, e apenas um corpo, e cuidaram tanto do seu corpo, e viveram tanto em si mesmadas, voltadas para si mesmo, o tempo todo, a vida inteira, que terminaram desse modo, tão triste e horroroso, se transformaram em verdadeiros monstros, porque não leram a carta magna de Deus para a humanidade, porque não leram a palavra de Deus, que diz que Deus nos deu nela tudo que diz respeito à vida e à piedade, porque não leram o texto de Eclesiastes 12, que eu citei para você aqui na minha fala inicial. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu poderia parafrasear, utilizar outras palavras e dizer a mesma verdade. Ser humano que vive, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua beleza física, nos dias da tua fortaleza, da tua vitalidade, antes que tudo isso se esvaia. E rapidamente, meu irmão, vai cuidando do teu corpo. Eu não estou aqui pregando com relação ao fato de que você não deva se cuidar, ser um desleixado. Eu faço academia com 71 anos de idade, cuido da minha alimentação. Domingo que vem eu vou correr uma maratona, vou fazer 5 km, correndo sem parar, em nome de Jesus. Mas o meu foco não é o meu corpo, o meu foco é o Senhor e o meu espírito, porque Jesus disse em João 4 que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando fala em espírito, é espírito com E minúsculo, ou seja, não está se reportando ao Espírito de Deus. Nas boas versões da Bíblia, porque infelizmente tem versões que são péssimas, porque é trabalho do homem, e muitas vezes, para facilitar, eles alteram o texto original. Por isso eu digo, nas boas traduções da Bíblia Sagrada, em João 4, quando você lê esse texto que eu estou citando, você vai ler assim, porque Deus é Espírito, Espírito com E maiúsculo, porque está se referindo ao Espírito de Deus. Mas na mesma sequência vai falar Espírito com E minúsculo, porque está se referindo ao espírito humano que Deus gerou dentro de nós. E por isso eu estou dizendo o tempo todo, até agora, desde que comecei a falar, que eu não sou um corpo, você não é um corpo, nós somos um espírito que Deus gerou dentro de nós. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia está dizendo isso. Porque Deus é Espírito, E maiúsculo. Importa que os que o adorem em espírito, E minúsculo, em espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo em João 4 para a mulher samaritana? Está dizendo que se adora a Deus com o nosso espírito.
Não é com nenhuma parte do nosso ser que se toca em Deus, que se adora a Deus, que se comunica com Deus, que se interage com Deus, que se contata a Deus. É com o nosso espírito, porque é a parte mais nobre do nosso ser que se conecta com Ele, porque Ele é espírito. Portanto, Jesus obviamente disse: importa, meus filhos, que aquele que o adore em espírito e em verdade. Espírito com a parte mais nobre do nosso ser, e em verdade, em Jesus. Porque a verdade não é um conceito, uma ideia, uma tese, uma regra, uma lei, uma realidade deste mundo. A verdade é Cristo. Porque em João 14 ele disse, João 14:6, Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou todas as coisas. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Com isso ele disse: eu sou todas as coisas. Ele, a pessoa dele, Jesus, é o caminho. Note a gramática: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, a palavra na sua gramática é artigo definido, singular. O, a. Não sou caminho, não sou verdade, não sou vida. Como há dizer, eu sou uma das verdades, um dos caminhos e uma das vidas? Não, é o artigo definido, singular. Eu sou o caminho, não há outra. Eu sou a verdade, não há outra verdade. Eu sou a vida, não há outra vida. E ele termina magistralmente dizendo: portanto, ninguém vem ao Pai Celestial, o Criador, se não for por mim. E note o sentido do texto. Leia a Bíblia com esse cuidado. Observe os artigos, os verbos. Observe os tempos verbais. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, de maneira aleatória. Tudo foi matematicamente calculado, intencionalmente verbalizado pelo Senhor. Então, quando ele diz: e ninguém vem, pergunte por que ele não disse ninguém vai. Não, ele disse ninguém vem. E está no gerúndio, está no presente contínuo. A revelação e ensino aí, em só você observar os tempos verbais, a gramática da Bíblia, da mensagem de Deus. Sonhe observar a gramática da palavra. Porque vai, é definitivo, é instantâneo, e vem, é um processo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se aproxima de Deus de maneira instantânea. Deus é muito grande, muito infinito, para se aproximar dele de maneira abrupta. É isso que Jesus está dizendo quando usa a palavra vem. E no presente contínuo, dizendo é um processo, é cada dia, é cada dia, é cada dia, é em cada oração, é em cada ida à igreja, é em cada boa atitude, é em cada reação de acordo com a vontade de Deus que nós temos na vida ao longo dos anos, mantendo a nossa fé, exercitando a nossa esperança, buscando a presença de Deus e a graça do Senhor. É em cada tempo, é em cada hora, é em cada dia, é em cada semana, é em cada mês, é em cada ano, é em cada história, é em cada drama, é em cada luta, é em cada crise, é em cada conquista, é em cada alegria, é em cada manifestação vitoriosa de Deus que eu vou me aproximando dele, que você vai se aproximando dele
crescendo, amadurecendo, se conectando, se aproximando, e sempre em Jesus. Não é por acaso. Pense em todas as coisas que são estampadas aqui nas mídias, através dos telões, nas palavras dos pregadores que vêm aqui. Exercite a sua mente, aprenda a absorver o ensino de Deus nesse lugar, e perceba que quando começa o culto todos os domingos e a voz do bispo diz que aqui é tudo sobre Jesus, é porque a Bíblia diz que é tudo sobre Jesus mesmo. Não é força de expressão, é verdade, porque esse Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Deus Criador se não for por Ele, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida, que pela qual nós nos aproximamos de Deus, gradativamente, paulatinamente, de forma processual, progressiva. Vamos nos aproximando do Senhor e recebendo do seu santo ser tudo aquilo que eu preciso e que diz respeito à vida e à piedade. Você entende essa palavra? E se você entendeu, eu já preguei a palavra de Deus. E não diga assim, mas não leu o texto, não fez a oração clássica. Aí eu respondo, não precisa. Quando a gente está conectado com o Espírito de Deus, a coisa flui, e flui naturalmente. Não é o pensar teológico, mas é a abertura do Espírito, para que o Espírito Santo nos enche e nos guie na palavra que é necessária para a nossa vida hoje, agora, nesse momento. E a palavra é essa, é Eclesiastes 12, é João capítulo 14, verso 6. Tudo que eu já citei aqui, enquanto eu falava, eu já citei a palavra. Eu nunca falei nada fora da palavra até agora, desde o momento que eu comecei aqui a ministrar, a partir da letra do cântico, onde diz que Deus é em Cristo do princípio ao fim. Hebreus 12 diz isso. Diz porque Ele é o consumador da nossa fé, como também Ele é o iniciador desta fé em nossas vidas. Hebreus 12, verso 1 e seguintes, diz exatamente isso. Ora, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Jesus de princípio ao fim, percebe? Olhando firmemente para esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o autor e o consumador da nossa fé, é o iniciador e o terminador da nossa fé, porque é do princípio ao fim. Olhando firmemente para esse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, morreu e ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Olhando para esse Jesus que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, olhe para esse Jesus. Para quê? Para você prosseguir, para você continuar, para você não desmaiar, para você não enfraquecer, para você não perder a coragem e o ânimo, para você vencer todas as coisas de sua vida. O olhar é para Jesus, não é para a religião, não é para o pastor, não é para o padre, não é para o papa, não é para o guru, não é para ninguém, é para Jesus que nós devemos olhar. E o texto é maravilhoso e eu gosto dele, porque ele diz olhando firmemente, como quem diz, não é olhando vagamente, é com firmeza, é com determinação, é com constância, é com perseverança, é com persistência, sem tirar o olho, dia e noite, noite e dia.
ao se deitar, ao se levantar, ao longo do dia, antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer atitude, é no Espírito, orando no Espírito. Senhor, me ajuda a seguir aqui, me ajuda a resolver essa questão, me ajuda a fazer essa decisão. A vida é feita de escolhas e decisões. A maior parte da nossa vida é feita de reações dos imprevistos da vida, que demanda um tipo de reação. Eu preciso estar conectado com o Senhor, eu preciso adorá-lo e buscá-lo em espírito e em verdade. Eu tenho que olhar firmemente para Ele, senão eu falho, senão eu caio, senão eu me desvio, senão eu retrocedo, senão eu erro, senão eu peco, senão eu faço tudo errado. Então a palavra diz, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O texto continua, Hebreus 12, verso 1 e seguinte, está lá. E assentou-se à destra de Deus. Considere, pois, este Jesus que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo. Qual é a finalidade? Para que não enfraqueçais em vossos ânimos. É para isso que você deve olhar firmemente para Jesus. É por isso que Ele é do princípio ao fim. É por isso que aqui é tudo sobre Ele. Porque só Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. É só Jesus. É somente Ele em nossas vidas para sempre. Você entendeu isso, meu irmão? Se você entendeu, eu quero fazer uma oração com você e por você nesta noite. Mas antes, eu quero chamar aqui o ministério de adoração, de louvor dessa igreja. Nós queremos cantar de novo, por gentileza, se vocês puderem me ajudar. Eu quero cantar de novo com vocês, talvez o terceiro cântico que vocês cantaram aqui, que é aquele... Talvez o segundo que é aquele do Hillsong, que fala alguma coisa sobre o milagre de Deus. Você lembra? O segundo que vocês cantaram, você lembra? Qual é o segundo? Amém, é esse mesmo. Porque esse cântico tem tudo a ver com a palavra que eu ia pregar, que eles não sabiam e eu tampouco sabia, porque foi abrindo a boca aqui que veio. Mas o Senhor que sabe tudo, antes de tudo, já inspirou eles a fazer essa lista, porque num desses cantos havia a conexão para mim entender. Meu Deus, é por aqui. Porque quando cantaram isso, o meu íntimo se moveu, porque dizia, só Jesus tem poder para salvar. E o que é que eu preguei aqui, meu irmão? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Percebe? É só estar atento ao mover do Espírito nas reuniões e você vai entender o que Ele quer. Que você diga, que você fala, que você responda, que você viva, que você siga. É só ter sensibilidade espiritual, é só não usar o corpo da gente, a mente da gente, é usar o Espírito de Deus que está em nós, porque você é um Espírito, que Jesus disse que com Ele você fala comigo. Utilize Ele para você me ouvir e você ser guiado pela minha mente. Deus está falando isso hoje aqui. Eu espero que você entenda definitivamente e desenvolva essa sua espiritualidade. Empreste mais valor a essa parte imortal do seu ser. Se preocupe com o seu corpo, sim, mas não demasiadamente. Agora foca no teu coração, meu irmão, porque de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida.
Está vendo? É no interior que está o mistério. Tem que cuidar primeiro do coração, porque dele procede as saídas da vida. Quem disse isso? Salomão, do alto da sua sabedoria, dada por Deus para ele. Está no provérbio dele: de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele é que procede as saídas da vida. Que cargas d'água é essa saída da vida? Eu explico. É anterior a tudo que acontece do lado de fora da gente e até internamente nos processos das sinapses neurais. É anterior a tudo essa saída de vida, meu irmão, porque essa saída de vida é que forma o pensamento na mente. Pensamento que por sua vez produz as palavras que você vai pronunciá-las. E palavras estas que depois de pronunciadas gerarão a obra física, mensurável, tangível, palpável do lado de fora da existência. Antes de tudo isso está o coração num ser mais profundo, que é a ligação do espírito com a nossa alma. Essa palavra bíblica coração não é esse músculo que bombeia o sangue para que corra livremente pelas veias, não. Esse coração é o espírito que Jesus falou. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O coração está lá, é o elo de ligação entre o espírito e a alma. E Deus disse: de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, que vão gerar o pensamento, que por sua vez vai dar à luz as palavras, e palavras que por sua vez vai consumar a obra do lado de fora, para que elas sejam boas do lado de fora, para que sejam obras de justiça aprovadas por Deus. Eu preciso primeiro guardar o meu coração, porque dele é que procede as saídas da vida. Tá certo isso? Tá. É verdade, isso é porque Jesus, o Senhor, o único caminho, a única verdade e a única vida, disse isso, validou o provérbio de Salomão. No Evangelho, Jesus disse isso quando falou: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. O Senhor Jesus disse: é o que sai de dentro do homem que contamina o homem. Mas o que é que sai do coração e contamina o homem? Jesus disse: pois do seu coração. Olha Jesus validando provérbios agora, porque do seu coração é que procede os maus pensamentos, as palavras detestáveis, difamadoras, caluniosas, infelizes, carregadas de morte e de destruição, que tem gente que fala, é como se espetasse uma espada no coração do outro. As palavras têm o poder de derrubar, de agredir, de acabar com a autoestima. Jesus disse: é do coração que procedem esses maus desígnios, esses maus pensamentos, essas más palavras. É do coração do homem. Eu estou citando Jesus no Evangelho. Por favor, olhe para mim nesta noite. Eu estou citando Jesus e eu estou dizendo o que é que você tem que guardar primeiramente na sua existência, porque é o que sai do coração do homem, Jesus disse, que contamina o homem. Porque do coração do homem saem os maus pensamentos, os roubos, os furtos, as violências, os adultérios, e toda má obra sai do coração do homem. Por que alguém mata o outro? Por que alguém trai a mulher? Por que alguém traz desgraça da prostituição para dentro da sua casa? Foi do nada isso? Não, isso foi concebido. Houve um processo dentro dele, porque ele não vigiou a fortaleza da porta do seu coração, e ele foi captado pelos espíritos enganadores, pelos demônios do inferno que habitam este mundo, que a Bíblia diz jaz no maligno. Isso foi arquitetado. Pessoas vão dormir pensando na maldade que vão fazer amanhã. Pessoas cometem uma maldade depois de meses
elucubração, elaboração mental. Alimentado esse espírito com pensamentos que ninguém conhece, que ninguém percebe, porque o pensamento só Deus vê. De repente está feita a desgraça. E a palavra do Senhor que diz tudo, que diz tudo a respeito da vida e da piedade. A palavra do Senhor está dizendo: guarde primeiro o coração, porque dele procede as saídas da vida. Vida que presta e vida que não presta, vida que agrada a Deus e vida que não agrada a Deus. Do coração procede as saídas da vida. Guarda primeiro. Esse é o segredo, meu irmão. E eu gostaria tanto que você meditasse nisso, compreendesse isso e abrisse seu coração para Jesus nesta noite e fizesse uma oração junto comigo nesta noite. Eu não me excluo dessa palavra, eu preciso tanto dela como você precisa. Eu não pensei em pregar o que eu estou pregando. Deus nos deu essa palavra hoje, deu para mim, deu para você. Eu quero junto com você orar. Eu quero orar com você, no mesmo espírito, de pedir a Deus essa graça de guardar os nossos corações, entendendo que é dele que procede as saídas da vida. Eu gostaria também de orar por você, se você me permitir. Vou orar primeiro por mim, depois eu vou orar por você, para que Deus te encaminhe, para que Deus te guarde, para que Deus te proteja, para que Deus te anime, para que Deus te cure, para que Deus te salve, para que Deus te liberte, para que Deus te encaminhe, para que Deus te ajuste, para que Deus te alinhe, para que Deus te abençoe.